Num tempo em que a igreja se arrastava em religiosidade seca e o evangelho havia se tornado apenas uma formalidade entre os homens, Deus começou a preparar um homem, não um pregador de carreira, não um teólogo profissional, mas um advogado, frio, lógico, convencido de sua própria razão. Seu nome? Charles Grandison Finney. Finney jamais imaginava que sua vida seria usada para incendiar nações. Até então, a fé era para ele um conceito distante, algo que seus colegas ridicularizavam, algo que ele mesmo rejeitava. Mas algo começou a incomodar sua alma. Havia um vazio, uma sede. E certo dia, ele decidiu: se há mesmo um Deus, eu preciso encontrá-lo. Ele saiu sozinho, foi para uma floresta e ali se ajoelhou. Um advogado tentando argumentar com o céu. Mas quando abriu sua boca, não havia argumentos. Havia lágrimas, convicção. E ali, naquele bosque, o céu se abriu. Em suas próprias palavras, ele descreveu o que aconteceu. Foi como se ondas de amor líquido atravessassem meu corpo. Uma paz gloriosa invadiu meu ser. Não sei se estava no céu ou na terra, mas Deus havia entrado em mim. Finney saiu daquela floresta um homem transformado. E ele sabia, não poderia mais viver para si mesmo. O Evangelho era real, o céu era real, o Espírito Santo era real. E agora ele habitava dentro dele. Aquele advogado racional tornou-se um pregador inflamado pelo fogo do céu. E com o tempo, as pessoas perceberiam que ele não era comum. Quando Charles Finney pregava, os céus se inclinavam. E tudo começou ali, num momento secreto de rendição total, onde o homem natural morre e nasce o instrumento de Deus. A floresta que antes parecia solitária, agora se tornara altar. O que era silêncio se transformou em chamado. O que era vazio se tornou cheio da glória de Deus. Assim começa a história de um homem que abalaria nações. Mas o segredo não estava no púlpito, estava na floresta. Porque todo avivamento público começa com um encontro privado. Depois daquele encontro na floresta, Charles Finney não podia mais viver como antes. Ele havia sido marcado pelo céu. Aquele advogado frio havia morrido. E no lugar dele estava um homem com os olhos cheios de eternidade. Ele deixou tudo para trás. A carreira promissora, o prestígio, os argumentos humanos, e pegou a cruz. Deus começou a levá-lo de cidade em cidade. Mas Finney não era como os pregadores de seu tempo. Ele não usava floreios, não fazia rodeios. Sua pregação era direta, cortante, como uma espada afiada que rasgava o coração dos homens. As igrejas que o convidavam muitas vezes não estavam preparadas. Os cultos que começavam com formalidade terminavam em lágrimas, confissão de pecados e gritos por misericórdia. Mas o mais impressionante era a presença que vinha com ele. Era algo invisível, mas real. Tão real que em alguns lugares ele nem precisava pregar. Um dos testemunhos mais impactantes aconteceu numa fábrica têxtil. Finney entrou apenas para visitar. Quando passou pelo salão de costura, uma jovem operária olhou para ele e começou a tremer. Em segundos, ela começou a chorar descontroladamente. Outros trabalhadores olharam e foram tomados por convicção. Sem uma palavra, sem um hino, sem um sermão, a presença de Deus desceu como um manto invisível. A fábrica parou. As máquinas foram desligadas. O dono, assustado com o que via, disse: "Sr. Finney, poderia orar por eles?" Ele orou. E ali mesmo, entre fios e roupas, dezenas de pessoas entregaram suas vidas a Cristo. E esse tipo de acontecimento não era isolado, era frequente. Em hotéis, estradas, navios, Finney carregava uma atmosfera. O Espírito Santo andava com ele. Havia um peso santo, um temor. Disse que quando Charles Finney se aproximava de uma cidade, o clima parecia literalmente mudar. Não de forma natural, mas espiritual. Havia uma atmosfera de expectativa, como se o próprio céu estivesse se preparando para descer. Pessoas sentiam uma tensão no ar,
uma convicção inexplicável que precedia sua chegada. Certa vez, quando viajava de trem para uma cruzada, Finney foi descoberto pelos passageiros. A unção que ele carregava era tão pesada, tão carregada da glória de Deus, que quando ele colocava a mão em alguém, aquela pessoa caía em profunda convicção e oração. A manifestação foi tão intensa que o motorista do trem teve que parar em uma cidade vizinha mais próxima, e essa parada durou por cerca de 13 horas. E isso foi para que todos pudessem se recuperar e orar. As cidades onde ele pregava mudavam. Bares eram fechados. Prostitutas abandonavam os vícios. Empresários marcavam reuniões de oração em vez de jantares. Crianças ouviam falar de Deus nos becos. Um jornalista escreveu: "Não é apenas que Finney prega com poder, é que ele carrega uma presença que muda tudo ao seu redor." Charles Finney não era um animador de multidões. Era um homem que conhecia o altar e por isso carregava fogo nos olhos e glória nos lábios. Porque a unção não vem para entreter, ela vem para convencer, transformar e incendiar. Quanto mais Charles Finney pregava, mais os efeitos da sua mensagem se tornavam conhecidos. Mas por trás das multidões impactadas, havia um homem que se rendia, dia após dia, no lugar secreto. Finney entendia algo que muitos esquecem. Ninguém pode carregar glória pública sem vida oculta com Deus. A unção que fazia cidades tremerem era regada por oração, jejum e lágrimas longe dos olhos humanos. Ele dizia: "A prece perseverante traz o coração para um estado onde Deus pode agir. Sem ela, tudo é vão." Finney orava por horas. Chorava pela salvação dos pecadores com gemidos profundos. Não orava apenas por inspiração. Orava por responsabilidade. Sabia que os céus só se movem onde há um altar erguido. Em muitos relatos, ele parava tudo antes de pregar e ia orar. E às vezes, ele saía do quarto com o rosto iluminado, os olhos úmidos e a atmosfera carregada de glória. Uma testemunha escreveu: "Quando ele entrava no púlpito, não era só ele que entrava. Era como se Deus tivesse vindo com ele. Havia peso, havia fogo, havia eternidade naquele lugar." Ele mesmo descreveu um momento assim. Certa vez, enquanto orava pela salvação de uma cidade, fui tomado por uma profunda angústia. Era como se o Espírito de Deus estivesse chorando dentro de mim. Eu não conseguia parar. Aquela noite, Deus me deu convicção de que muitos seriam salvos. E eles foram. Esse era o segredo de Finney. Ele não confiava em si, mas na presença de Deus. Suas palavras não carregavam apenas razão, carregavam autoridade espiritual. Não havia performances, não havia palco. Havia temor, havia quebrantamento. E é por isso que seus sermões, mesmo sem microfone, podiam ser ouvidos com clareza. E mais que isso, eram sentidos. Pessoas caíam em pranto só de ouvirem sua voz, não porque ele gritava, mas porque havia fogo naquilo que dizia. Havia unção. Finney disse certa vez: "Quando o Espírito está presente, os ouvintes não conseguem resistir. O coração é despedaçado, o orgulho é esmagado e o pecador não consegue mais se esconder." Esse era o ministério de Charles Finney, um altar ambulante, um homem que entrava no secreto e saía, carregando o céu nos ombros. Charles Finney não pregava para ter audiência, fama ou para satisfazer multidões. Ele pregava para transformar vidas. E as transformações eram profundas. Cidades inteiras paravam para ouvir o seu chamado ao arrependimento. Em cada lugar onde a unção pousava, o impacto não era passageiro. Bares e prostitutos fechavam as portas, vícios eram abandonados, corrupção e violência davam lugar a orações e avivamento. Uma testemunha daquela época relatou: "Depois que Finney pregava em uma cidade, os líderes não precisavam mais de guardas para manter a ordem. O crime simplesmente diminuía. As pessoas passavam a se preocupar umas com as outras e a igreja começava a florescer. Esse mover não foi um fogo de palha.
mas uma chama que permaneceu acesa por décadas. Igrejas que antes estavam vazias tornaram-se fervorosas casas de oração. Famílias foram restauradas. Jovens abandonaram a vida de pecado para viver uma nova vida no Espírito. Finney afirmava: o verdadeiro avivamento não é espetáculo, é santidade. É um povo disposto a viver segundo a vontade de Deus, mesmo que ninguém esteja olhando. E o avivamento que começou em sua voz se espalhou além do seu tempo. Décadas depois, líderes e pastores ainda testemunhavam o impacto de sua pregação. Cidades que haviam sido mergulhadas na escuridão se tornaram faróis de luz. E o nome de Finney ficou gravado como um dos maiores instrumentos do Espírito Santo na história dos Estados Unidos. Hoje, quando olhamos para trás, vemos que o mover de Deus naquela época foi uma demonstração do poder da oração, da unção e da obediência. E a lição para nós é clara: se Deus colocou fogo em um homem, Ele pode colocar fogo em uma geração. Se o céu desceu naquela época, o céu pode descer agora. Nenhum grande mover de Deus aconteceu sem resistência. Charles Finney não foi exceção. Enquanto Deus derramava fogo nas cidades, muitos se levantavam contra ele. Não apenas inimigos fora da igreja, mas líderes religiosos acomodados e até membros de suas próprias igrejas. Finney denunciava o pecado com coragem. Ele falava da necessidade de arrependimento genuíno, da santidade que exigia renúncia total. Isso incomodava os que preferiam um evangelho confortável, que agradava mais do que confrontava. Relatos da época falam de multidões que gritavam contra ele, de pastores que o atacavam publicamente e até de tentativas de silenciá-lo. Mas nada parava o fogo que Deus havia acendido. Em uma cidade, um grupo de líderes religiosos chegou a pedir que as reuniões de Finney fossem proibidas. Eles o acusavam de causar desordem e distúrbios. Mas Finney respondia: o avivamento não é para os confortáveis, mas para os quebrantados. Não é para aqueles que se satisfazem com a rotina, mas para os que desejam viver para Deus de verdade. Sua firmeza e oração incessante mantiveram o mover vivo, mesmo em meio às tempestades. E o Espírito Santo continuava a manifestar seu poder. Pessoas continuavam a se intrigar, multidões continuavam a se dobrar em oração e arrependimento. Esse é o preço do fogo. Todo avivamento verdadeiro enfrenta oposição. Todo despertamento que vale a pena traz conflito. Mas assim como o ouro é purificado pelo fogo, o avivamento é refinado pelas provações. Charles Finney seguiu firme, sabendo que Deus estava do seu lado e que o que começava no segredo do altar nunca poderia ser calado pelas vozes contrárias. Charles Finney não era apenas um pregador cheio do Espírito. Ele era um estrategista do reino. Ele entendeu que para o avivamento acontecer, era preciso ir além do sermão e fazer as pessoas tomarem uma decisão. Foi Finney quem popularizou o uso do chamado ao altar, o famoso banco dos aflitos, um espaço reservado para aqueles que, tocados pela convicção do Espírito, podiam se levantar e ir até um lugar de oração e decisão. Ele percebeu que pregação sem ação não produz avivamento. E não era apenas um convite passivo, mas um chamado direto, urgente, que muitas vezes deixava multidões quebrantadas e prostradas. Esse método revolucionou o modo como o evangelho era pregado e influenciou todo o movimento evangélico moderno. Além disso, Finney usava cartazes e panfletos com convites claros à salvação, reuniões de oração fervorosas antes e depois dos cultos, exposição clara do pecado e da necessidade do novo nascimento. Ele não tinha medo de apontar o dedo, de confrontar o pecado dentro da igreja e na sociedade, mas fazia isso com amor e autoridade, porque sabia que somente um povo quebrantado pode experimentar um mover genuíno de Deus. A história nos ensina que grandes avivamentos nunca vieram de pregadores tímidos. Vieram daqueles que ousaram desafiar a multidão e chamar ao altar os corações dispostos. Charles Finney foi esse homem. Não basta ouvir a pregação, é preciso responder ao chamado do Espírito.
Charles Finney não foi apenas um homem de um tempo. Ele foi um profeta para todas as gerações. Seu ministério transformou cidades, mudou histórias e abriu caminhos para o avivamento que ainda hoje impacta o mundo. O legado que ele deixou não está em livros antigos ou em prédios monumentais, mas em vidas transformadas, vidas que se renderam ao poder do Espírito Santo e se tornaram instrumentos de Deus. A maneira como Finney pregava, orava e chamava ao arrependimento moldou o ministério de muitos que vieram depois dele. Igrejas nasceram, avivamentos surgiram e a chama que ele acendeu continua a arder em sua vida. Ele nos ensinou que o avivamento não é um evento passageiro, mas um estilo de vida, um compromisso diário com Deus, uma busca incansável pelo Espírito Santo e uma disposição para mudar a si mesmo e a sua geração. Hoje, quando olhamos para os sinais dos tempos, percebemos que o chamado permanece. Levantem-se vocês que têm sede, busquem a Deus com tudo que têm, que o fogo de Finney possa incendiar o seu coração. E assim, a história do homem que entrou na floresta, recebeu a glória de Deus e incendiou uma nação, continua viva em cada voz que clama por avivamento. Que esse legado seja também o seu. Que a unção que cobriu Finney toque você agora e que o fogo do céu nunca se apague em sua vida. Porque o avivamento começa quando um homem ou uma mulher decide deixar o mundo para trás e entregar tudo a Deus. Paz, quão grande paz é quando eu vou dormir e ouço os seus passos. Jesus, tu és meu tesouro, toda a riqueza desta vida não se compara a ti. Paz, quão grande paz é quando eu vou dormir e ouço os teus passos. Jesus, tu és meu tesouro, toda a riqueza desta vida não se compara a ti. Então eu vendi tudo que eu tinha para te ter mais perto. Então eu vendi tudo que eu tinha para te ter mais perto.